Dando, dando sequência com, com as nossas webinars restaurativo, vou hoje compartilhar um caso que a gente realizou aqui na Team One, num curso que a gente fez, e vocês vão conseguir ver todas as etapas do tratamento. É um paciente que passou por tratamento ortodôntico prévio ao tratamento reabilitador. Então, nesse curso que a gente fez aqui, a gente se propôs, né, a fazer todo o estudo dele e também a finalização do caso. Então, eu vou compartilhar com vocês. É o caso do Vladimir, tá? Então, só para fazer uma apresentação prévia do caso, para que depois a gente possa fazer o desenho do sorriso ao vivo e depois eu mostro para vocês como esse caso foi finalizado. Primeira coisa, né, analisando então a foto de face sem sorriso, eu gosto sempre de iniciar, né, o estudo, o planejamento, analisando justamente as fotos de rosto para depois eu ir, né, começar a ver as fotos depois internas, as fotos de boca. Então, a primeira coisa que eu faço, né, que eu traço é justamente a linha média facial, justamente para ver se o paciente tem algum tipo de assimetria, desvio, né, de mandíbula. Nesse caso, a gente pode observar, né, que o paciente ele é simétrico, né, a linha média facial está equilibrada. Se a gente for bastante crítico, né, a gente percebe um leve desvio da ponta do nariz para o lado esquerdo. Foto em perfil total agora de rosto, né, e eu traço essa linha vertical verdadeira. É uma linha que vai se distanciar aí a 8 milímetros da glabela e ela vai nos dar aí uma referência em relação ao posicionamento da maxila, da mandíbula, do mento. Claro que a gente precisa, né, de teleradiografia, cefalometria para a gente analisar se os pontos estão bem relacionados em relação à base do crânio. Nesse caso, só analisando a fotografia, a gente percebe que maxila, mandíbula e mento estão bem posicionados de acordo com essa linha vertical verdadeira que eu comentei com vocês. Ainda em relação a essa foto de rosto sem sorriso, agora fazendo os traçados das linhas horizontais, primeira linha que eu traço, essa bipupilar, que é justamente a referência que eu utilizo para fazer a calibração do rosto, da imagem, né? E paralelamente a essa linha, eu traço a linha das comissuras. Eu pego uma comissura como referência, nesse caso, eu tracei essa linha seguindo a comissura aqui do lado direito. E se a gente for crítico, se vocês observarem aí, a comissura do lado esquerdo está um pouco mais baixa. Isso pode indicar para a gente, antes mesmo de a gente analisar os dentes, né, as fotografias internas, uma possível inclinação de plano oclusal justamente para esse lado aqui, para o lado esquerdo. Então, vamos ver como isso se comporta agora com as fotografias né, de plano oclusal. Eu gosto de analisar plano oclusal, tendo o rosto como referência, né, porque vai ser o nosso guia aqui. Então, eu gosto muito dessa fotografia, com o paciente mesmo segura os afastadores, e a gente faz essa foto. E aí a gente tem a referência do rosto, ou seja, eu consigo posicionar a cabeça do meu paciente e traçar a linha do plano oclusal paralelamente a essa linha bipupilar. E o que eu observo? Justamente uma leve inclinação de plano oclusal para o lado esquerdo, né? E justamente fazendo referência àquela análise anterior que eu comentei com vocês agora. Então, a gente pode ter essa constatação tanto aqui em nível incisal, quanto também em nível cervical. Se eu traçasse linhas aqui na cervical, também identificaria justamente essa inclinação de plano oclusal para o lado esquerdo. Agora, olha só, paciente sorrindo de frente, tá? Sorriso amplo, entreaberto. Eu traço a minha linha média agora dentária. Eu faço esse traçado da linha média dentária com o paciente com o sorriso entreaberto também em MH. Nesse caso, a gente observa aqui, olha, que a linha média dentária dele superior está bem posicionada, de acordo com os pontos de referência, né? Entre eles, glabela, ponta de nariz, filtro labial e mento.
E a linha média inferior também, se a gente for muito crítico, ela está levemente desviada para o lado direito. Outras linhas também verticais que eu gosto de traçar nessa análise aqui do sorriso são as linhas canínuas do nariz, que, né, como o próprio nome diz, ela vai passar sobre as asas do nariz aqui, e uma outra referência são o canto dos olhos. E ela vai nos dizer se os caninos estão bem posicionados ou não. Nesse caso, a gente observa um bom posicionamento dos caninos, né, do 13 e 23. Eu vou fazendo todas essas análises, essas mensurações aqui, porque isso vai me dar depois bagagem para poder desenhar, fazer o desenho do sorriso de forma mais assertiva. E essa é a imagem que talvez, eu sempre digo isso, uma das mais importantes quando a gente vai fazer uma análise estética do sorriso, que é a foto com o lábio em repouso. Observem, esse paciente ele não expõe os incisivos, né, superiores em repouso. Em contrapartida, eles põem muitos inferiores, né? Muito provavelmente esses dentes aqui, né, estão instruídos e a gente não observa uma exposição dos superiores. E olha só, analisando aqui a foto agora de sorriso, a gente observa uma leve inversão da curva do sorriso dele, né? Tendo como referência aqui o contorno do lábio inferior. Então, qual que foi a nossa ideia de planejamento para esse paciente? Fazer um planejamento aumentando essas incisais dos dentes anteriores, né, 12, 11, 21 e 22, e dar um pouquinho mais de ponta também para os caninos, porque depois eu vou mostrar para vocês as fotografias internas de guia, e vocês vão ver que o paciente está sem guia de desoclusão em canino. Então, no nosso planejamento, justamente foi de encontro... Tchau, tchau, Eloy. Justamente em aumentar essas incisais para corrigir a curva de sorriso do paciente que estava invertida e dar ponta nos caninos para reconstituir essas guias de desoclusão em canino. Eu vou justamente anotando todas as informações que eu estou comentando com vocês na apresentação. E agora aqui eu vou entrar para o desenho, mas antes de entrar para o desenho ao vivo, eu vou comentar com vocês em relação à nossa plataforma e em relação também às fotografias internas. Olha só. Em relação às fotos de boca, olha, eu gosto muito dessas fotografias em perfil total de boca e a gente consegue observar se esses dentes anteriores eles estão projetados ou lingualizados. No caso aqui do Vladimir, a gente observa que, olha só, os dentes anteriores superiores, eles estão vestibularizados. Por que que eu sei que eles estão vestibularizados? Bom, nesse caso é bem nítido, né? Mas eu levo muito em consideração essa referência aqui da parte seca e da parte úmida do lábio. Se vocês observarem, olha só a intersecção, né? Não sei como está a apresentação, a imagem aí para vocês, mas na minha tela isso está bem nítido. Eu consigo ver justamente essa linha que vai dividir a parte seca e a parte úmida do lábio inferior. E aí o correto, o ideal é que a borda dos dentes superiores, elas estejam apontadas para essa intersecção aqui. Se elas estiverem mais para a parte aqui úmida, consequentemente os dentes vão estar lingualizados. Se elas estão apontadas mais para a parte seca, então esses dentes eles estão vestibularizados, né, projetados. Nesse caso, então, a gente observa essa vestibularização. As imagens internas, tá? Evidenciando aí um paciente classe 1 dentário, né? Leve desvio aqui de linha média inferior, como a gente observou nas mensurações lá das linhas faciais, na análise do sorriso. Uma mordida quase de topo anterior, né? Então, aumentar um pouco essas incisais dos superiores também ajudaria na questão aqui do overbite. E olha só que legal essas fotos que a gente faz de guia, né, de desoclusão. Então, a gente pede para o paciente fazer os movimentos excursivos e a gente fotografa justamente no ponto máximo aqui. Olha só, ele não toca canino, né? Ele está tocando pré na guia do lado direito e na guia do lado esquerdo, a mesma coisa. Ele está tocando pré aqui, ó. Tá pegando até molar, então parece que o lateral também pega. E aqui a protrusiva, né, evidenciando também alguns contatos dos dentes posteriores também na protrusiva. Então, no nosso tratamento, a gente
optou em equilibrar, né, além da parte estética, essa parte funcional aí de guias de desoclusão, que vai ser importante, né, para a longevidade das restaurações. As imagens oclusais, peguei aqui as fotos, os prints dos escaneamentos, né? Então, a gente observa um leve, ligeiro apinhamento aqui anterior, superior e inferior. Presença, né, dos terceiros molares, algumas restaurações oclusais dos dentes posteriores. Panorâmica do paciente, né, evidenciando justamente isso que eu acabei de comentar com vocês, né? A presença dos terceiros molares, restaurações que depois foram substituídas aqui nos dentes posteriores, algumas com infiltrações. E vou entrar agora para o desenho do sorriso. E depois eu mostro para vocês as fotografias do tratamento e também da finalização, como que a gente fez para solucionar esse caso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, me perguntem, tá? Estou disponível. Bom, antes de mais nada, quero compartilhar com vocês aqui a nossa plataforma. Então, a gente está fazendo hoje as simulações do sorriso. É um site, tá? Então, vocês conseguem acessar aí em qualquer computador, com acesso à internet. O endereço é esse, olha só, planningcenterrestaurador.team1.1, tá? Vocês vão entrar, fazer um cadastro. Se vocês já tiverem conta no site da Team One, aí vocês já podem utilizar a mesma. E clicando aqui em iniciar pedido, vocês completam aqui os dados do paciente iniciais. Aqui tem um protocolo de fotografias de referência para que vocês possam seguir para enviar as informações. E, feito isso, vocês clicam aqui em enviar. Esse caso vai chegar até nós. Nós vamos planejar e se comunicar através da plataforma. Eu peço só uma atenção especial para parte das fotografias. Muitos colegas enviando o caso para nós fazermos o planejamento, a simulação aqui no ao vivo. Fico muito agradecido por isso, mas precisamos tomar cuidado com as fotografias, né? Caprichar nas fotos, de preferência fazer com máquina profissional, porque dá uma diferença muito importante no planejamento, na simulação, na escolha dos dentes, na cor dos dentes e também no posicionamento da cabeça, né, do paciente em relação ao operador, ao dentista, tá? Se atentem a isso, porque é o marco zero a fotografia. Então, uma fotografia bem tirada, bem realizada, a gente vai conseguir fazer um bom planejamento e vice-versa, né? Uma fotografia mal tirada, a gente não consegue fazer um bom planejamento. Bom, então, eu vou entrar aqui justamente na ferramenta, né? No software que eu utilizo para fazer os desenhos do sorriso, smilecloud.com. Para quem ainda não realizou o registro, basta clicar aqui. Então, vocês vão ter algumas opções para poder fazer esse registro, seja associando alguma conta de e-mail, ou Facebook, ou alguma conta da Apple. Eu opto sempre pelo Gmail, acho muito simples, né? Eu já tenho também e-mail do Gmail, então eu só clico aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Iniciar sessão com Google. Clico aqui, meu e-mail já está conectado, então eu já vou entrar aqui na conta. Esperar um pouquinho a internet colaborar. Legal. Então, eu entrei aqui, eu vou clicar aqui em novo caso, vou cadastrar o paciente, escrever aqui o webinar, nome e sobrenome, tá? Webinar. Criar, opa, caramba, peraí. Webinar. Message.
Pronto. Vocês colocam, né, o nome e o sobrenome do paciente. Aqui na parte, então assim que vocês escrevem lá o nome e o sobrenome do paciente, vocês vão cair para essa parte aqui de documentação. E aqui vocês podem inserir todas as informações que vocês quiserem, fotografias, exames, arquivos STLs, e tudo isso vai ficar na nuvem. Então vocês não precisam ocupar a memória do computador de vocês. Vocês podem também usar o Smile Cloud para justamente deixar, anexar todas as informações pertinentes ao caso, tá? Fica tudo na nuvem, é seguro, então vocês não precisam se preocupar. Eu venho aqui, olha só, para inserir a fotografia do sorriso para o meu planejamento, eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos, inserir, ou eu posso só arrastar a foto. Eu venho aqui, olha, e arrasto a fotografia, olha lá. Joga a fotografia aqui, ó. Eu peguei da minha tela aí, da minha pastinha aqui do computador e arrastei. Ela está sendo carregada aqui, é bem rápido, olha só, já carregou, tá? Então, para eu realizar o desenho do sorriso, eu só preciso de uma foto, que é justamente a foto de sorriso de frente, de preferência com a boca entreaberta, para que a gente possa reconstituir a curva do sorriso sem dar interferência com os dentes inferiores, porque se o paciente estiver em MH, aí a gente vai ter justamente essa dificuldade. Venho aqui em Design, depois que eu insiro então a documentação, a fotografia, eu venho aqui em Design, Novo Design, e agora clico aqui na fotografia que eu quero utilizar para fazer a simulação. Como eu só inseri essa foto, então ela só vai aparecer essa foto. Se eu tivesse inserido outras fotografias aqui, outros exames, tudo apareceria aqui, aí eu escolheria qual eu quisesse. Cliquei em cima dela, ela vai agora expandir aqui nessa tela central da minha tela. Esperar um pouquinho. Legal. Então, olha lá. Agora eu vou expandir aqui. Aqui eu faço a calibração. Olha lá, eu sempre sigo aqui a bipupilar, venho aqui, vejo se está tudo ok. Olha só, a foto está bem calibrada, está bem ajustada. Se não tivesse, eu viria aqui nessa régua aqui lateral e faria a minha calibração, olha lá, tá? Como ela já está calibrada, então eu não preciso acertar a minha régua. Faço também aqui o recorte da fotografia, da forma que eu quero. Tem gente que gosta de deixar mais recortado, tem gente que gosta de deixar um pouco aqui dos ombros, do pescoço. Eu normalmente sigo esse padrão aqui mesmo, olha. Beleza. Feito isso, então nessa etapa eu faço a calibração da imagem, seguindo a biopilar, e eu faço o recorte da minha imagem. Feito isso, então eu clico aqui, olha só, é uma linha do tempo, eu gosto sempre de usar esse termo. Clico aqui agora no contorno do lábio. E eu vou fazer o contorno do lábio. Para que eu preciso fazer o contorno do lábio? Para que depois, nos passos seguintes, eu possa sobrepor o desenho, a simulação do sorriso nessa foto. Então, eu preciso fazer o contorno do lábio de forma interna. Olha só, o software ele já joga aqui um contorno de lábio para que você possa pegar essas bolinhas e arrastar. Eu sempre acho que faltam bolinhas aqui para poder fazer esse contorno de uma forma mais criteriosa. Então, o que que eu faço? Sempre faço isso. Eu venho aqui, clico no X, excluo esse template que já veio pronto e crio do zero um novo. Posso começar de qualquer lado, daqui ou daqui, eu sempre começo desse. Então, eu venho aqui clicando com o meu mouse, olha, estou fazendo o contorno do lábio de forma interna, tá? Sempre de forma interna. Clicando.
vocês vão ver que depois que eu finalizar, juntar essas linhas aqui, aí o software vai me dar as bolinhas e eu posso depois fazer um ajuste mais fino aqui desse contorno, olha. Estou fazendo de modo grosseiro agora. Bom, lá, ó, olha só como ele me deu mais bolinhas. Todo clique que eu dou, ele me dá uma bolinha nova. E agora eu consigo, pegando nessas bolinhas aqui, olha, fazer um contorno de forma mais criteriosa, olha lá. Se vocês perceberem aí, eu dei bastante zoom nessa imagem, então a todo momento eu trabalho com isso. Com o meu scroll do mouse, eu dou zoom, eu aproximo, desaproximo a imagem. Isso está sempre ativo aqui no meu planejamento. Olha lá. O que vai ser legal desse caso, que a gente vai conseguir mostrar para vocês justamente essa previsibilidade que a gente tem fazendo o desenho do sorriso inicialmente em qualquer planejamento. Então, vocês vão ver que o resultado final desse caso ficou muito semelhante ao desenho do sorriso que a gente se propôs a fazer para ele. Eu vou fazer um desenho de sorriso agora para vocês, mas depois eu mostro o que a gente fez para ele no curso, tá? Olha lá. Fiz, então, o contorno aqui do lábio, de forma interna, tá? Feito isso, então, eu clico aqui na definição do espaço restaurador, que é justamente a parte do meu planejamento. Então, inicialmente, a gente viu o caso, né? Eu comentei com vocês, o paciente tem a linha média dele dentária superior bem posicionada. Se ela tivesse mal posicionada, eu poderia simular aqui, olha, uma correção, né? Como ela está bem posicionada, então eu vou justamente calibrar exatamente onde está a minha linha média aqui, ó, dentária do paciente. Qual que foi a ideia inicial do planejamento? Aumentar as incisais desses dentes anteriores para corrigir a curva do sorriso que estava invertida, melhorar o overbite que estava muito justo, né? Então, seguir o que foi estudado lá inicialmente. Olha só, na medida que eu vou mudando aqui a minha proporção, né? Se eu diminuo aqui a largura ou aumento a largura dos dentes, vocês estão vendo que essa porcentagem ela está subindo ou descendo. A gente vê na literatura, né, tem bastante estudos dizendo isso, que uma proporção ideal para os dentes anteriores, né, os incisivos centrais, uma proporção próxima de 80%. Então, olha só, é até engraçado porque o software mesmo ele vai ficando amarelinho aqui, olha, quando a gente vai se aproximando de uma proporção mais ideal, digamos assim. Eu sempre procuro deixar esses dentes próximos de uma proporção ideal de 80. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Nesse caso, eu acredito que não vai dar muito certo, então eu vou deixar aqui com talvez 79, que já é uma proporção muito boa também. Eu venho aqui agora, olha, sempre guiado pelo meu estudo inicial. Então, olha só, nesse projeto aqui, o que eu estou propondo a fazer? Eu estou pegando como referência aqui a ponta dos meus pré-molares, olha, do 14 e do 24, e estou propondo a fazer um aumento anterior aqui dessas incisais, para corrigir essas questões que eu comentei com vocês. Vou aproximar aqui para fazer esse contorno de forma mais satisfatória. Posiciono aqui, olha só a minha papila. Vou fazendo os contornos dos dentes. Eu gosto sempre de começar pelas cervicais. É claro que por se tratar de uma imagem em 2D, a gente perde um pouco de perspectiva, né, de direcionamento.
à medida que a gente vai indo para posterior, na medida que a gente vai fazendo o contorno dos dentes posteriores, né? Isso é normal. A gente não precisa se preocupar muito com isso. Para um primeiro momento, essa não é a nossa preocupação. Para um primeiro momento, o Smile Cloud, né, o desenho de sorriso, ele vai servir para comunicação, para que dentista, profissionais envolvidos no caso, paciente, laboratório entendam o planejamento, entendam a ideia do planejamento, do que está sendo proposto. Consequentemente, isso vai, além de melhorar a comunicação, vai auxiliar na venda, vai ajudar os técnicos, né, o laboratório a confeccionar um projeto mais fiel ao que a gente está planejando. Então, essa é a ideia inicial. Depois a gente vai fazer todos esses detalhamentos no 3D, tá? A gente está agora num desenho 2D. Agora eu estou trabalhando aqui a parte incisal das bordas incisais. Área de brilho, flexão de luz aqui. Certo. Ok. Então, essa aqui vai ser a minha referência. Para que essa etapa ela é fundamental pelo seguinte fato, galera. O software aqui, o Smile Cloud, ele trabalha com inteligência artificial. Então, tudo isso que a gente está agora construindo, essas linhas aqui de referências, elas vão dar para o software resoluções, aproximações dos dentes que vão ser mais próximos disso aqui que a gente está construindo, levando também em consideração a arquitetura gengival e dentária do paciente. Então, a gente está minando o software de informações para que dentro da biblioteca de dentes naturais dele, eles nos ofereçam, né, dentes próximos do que a gente está projetando, né, do que o paciente ele tem como anatomia. Bom, feito isso, então eu vou para a minha última etapa aqui, que é a etapa da escolha dos dentes, né, dos ajustes mais finos aqui. Olha lá, o software está pensando, tá? Então ele está me dando alguns dentes aqui, ó. Ele já faz uma simulação aqui prévia e ele me deu, olha só, tudo isso de dente, ó. Todos esses dentes aqui que estão sendo apresentados no canto esquerdo aqui da tela são dentes naturais, ou seja, escaneados, né, de pacientes reais. E se vocês analisarem aqui as barrinhas, o que quer dizer essas barrinhas amarelas e essas barrinhas brancas? Para quem assiste os webinars aí com recorrência, já sabem disso, né? As barrinhas brancas, de acordo com a leitura da inteligência do software, ele está nos falando assim, olha, esses dentes aqui em branco, eles podem ser utilizados, mas a gente não recomenda muito, porque dentro do que você está planejando e dentro do que a gente está analisando aqui, na nossa opinião, esses dentes em amarelo vão te satisfazer melhor. Então, são só algumas referências que o software te dá para guiar, né, o seu planejamento, para que você não perca tanto tempo. Mas nada impede também que eu possa pegar dentes aqui dessas outras anatomias, tá? Bom, vamos supor que eu tivesse gostado desses dentes, poderia seguir. Vamos supor que eu não gosto de nenhum dente aqui dessa arcada. Eu venho aqui nessa arcada, por exemplo, essa quarta arcada aqui, e ele vai alterar todos os dentes. Olha, vamos supor que, putz, eu gostei desse central aqui, tá bem bonito. Quero espelhar ele aqui para o 21, vamos ver como fica. Olha, agora esses dentes aqui estão iguais. Gostei deles, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Olha só, o planejamento, então, ó, as minhas linhas de referência aqui que eu projetei no passo anterior, ó,
Olha só, para vocês verem em transparência, o dente do paciente aqui natural e essa simulação aqui que a gente está realizando justamente com aumento incisal, corrigindo a curva do sorriso que está invertida, melhorando o overbite, tá? Então, a gente está se propondo a corrigir isso, olha lá. Depois eu vou trabalhar com cor, não estou preocupado com isso agora, não estou preocupado com a cor da gengiva do paciente, primeiro eu quero posicionar esses dentes. Depois a gente vai alterar tudo isso. Como eu vou fazer um projeto só de canino a canino para ele, que foi o que a gente programou, que a gente estudou lá inicialmente, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dentes posteriores aqui, vou diminuir eles e vou jogar eles lá para dentro do lábio. Ó. Como eu fiz o contorno do lábio, então eles já não aparecem mais no sorriso, tá vendo? Olha só, todos esses dentes agora posteriores aqui são dentes do paciente. São dentes dele. Esses, ó, tô pegando os dentes aqui que foram adicionados e estou removendo. Tá? Estou removendo, vou fazer uma simulação só de canino a canino. Por quê? Porque os dentes posteriores lá, eles estão bem posicionados, o paciente não quis mexer, também a gente analisou que não era para ser mexido. A nossa ideia é justamente reanatomizar esses dentes anteriores, devolver ponta para o canino para a guia. Definir, então, aqui as anatomias dos centrais. Gostei desses centrais aqui, mas não gostei desses caninos. Olha só, esse canino está muito agressivo, na minha opinião, mas também tudo é questão de gosto, de conversa, de comunicação. Às vezes, seu paciente pode gostar, às vezes, seu técnico pode gostar. Eu, particularmente, acho bem agressiva essa ponta aqui. Então, eu vou pegar um outro dente. Vou aqui na minha biblioteca, seleciono o dente, olha lá. Quando eu quero trocar somente o dente, então eu clico em cima do dente e escolho algum outro canino aqui. Eu vou clicar nesse para ver. Olha lá. Ó. Ah, esse aqui já está mais agradável. Agora eu vou corrigir o torque dele. Ele está um pouco lingualizado. Eu venho aqui, ó, deixo ele um pouquinho mais vestibularizado, tendo como referência lá o pré-molar dele. O canino é um dente muito importante para o desenho do sorriso, porque é justamente um dente que dá intersecção entre os dentes anteriores e os dentes posteriores, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa preocupação aí. Não gostei desse lateral. Vou pegar esse lateral um pouco menos arredondado aqui. Vou pegar esse aqui para mim. Opa, esse aqui é legal. Se eu vier aqui com o meu control do mouse, ou para quem usa MacBook, com o Command, consigo rodar esse dente e trabalhar aqui a angulação dele. Se eu vier aqui com o meu mouse nos cantos, aqui nas bordas, eu consigo diminuir o comprimento dele, a largura, né, a proporção dele. Eu posso arrastar esse dente mais para mesial ou mais para distal também. Olha lá. Já achei que já melhorou essas anatomias aqui dos laterais. Estou corrigindo aqui as angulações. Olha lá. Defini aqui os meus centrais, gostei dos meus laterais também, ainda estou incomodado com os caninos, principalmente esse canino aqui. E assim, eu sempre trabalho com espelhamento. Então, para eu espelhar um dente, eu venho, clico no meu dente aqui e clico aqui embaixo, olha. E aí, percebam agora o canino 23, que ele vai justamente ficar com a mesma anatomia do 13, ó. Cliquei aqui e ele, olha lá, ficou igual.
Vamos ver se eu mantenho essa anatomia. Tá estranho. É, tudo bem, acho que... Deixa eu ver, vamos pegar alguma outra anatomia aqui, senão eu volto para essa. A qualquer momento também eu posso dar um Ctrl Z. Olha só, escolhi essa anatomia aqui, vamos supor que eu não gostei. Eu dou um Ctrl Z e ele volta para a minha anatomia e para o meu posicionamento anterior, tá? Vou testar com aquele dente lá, vamos ver aqui esse dente aqui. Deixa eu clicar aqui, deixa eu pegar esse dente. Tá. E olha só, olha que interessante. Olha como os dentes que a gente está escolhendo, principalmente centrais, né, principalmente os caninos, olha como casa bem com o dente dele. Isso tudo vai nos dar muito mais naturalidade para o sorriso, certamente. Então a ideia é essa. A ideia é que a gente faça as correções necessárias para melhorar a estética, para melhorar a questão funcional, principalmente, mas que a gente tenha sempre como referência a natureza, né? A natureza, o real. Então, seguir a anatomia do dente do paciente real. Esse é um desafio grande, né? Imitar a natureza. Olha lá. Bom, definir os caninos. Definir o projeto. Olha lá. O que agora eu faço? Agora eu trabalho com cor, tá? Então, se eu clicar aqui nos quadrados, eu vou pegar aqui, ó, o quadrado branco. Você sempre posiciona no dente para que o aplicativo ele roube a cor do dente e simule no projeto. E aqui no quadrado rosa, eu insiro na minha gengiva para que ele roube justamente a cor da gengiva e deixe mais próximo da cor da gengiva dele. Corresponder à cor. Clico aqui, olha lá. Ele já me deu uma gengiva mais próxima da dele. Antes estava da cor aqui do lábio, né? Uma gengiva mais escura. E o dente também. Agora está um dente mais natural, tendo como relação aqui os dentes posteriores. Ainda acho que a curva de sorriso dele está um pouco invertida. Poderíamos pensar em descer um pouco esses dentes. Poderíamos pensar em descer um pouco esses dentes, olha lá. Estou fazendo isso agora, ó. Descendo um pouquinho. Imprescindível que vocês trabalhem com mouse, hein, galera? Porque, olha, trabalhar com o mouse do notebook é muito difícil. Então, eu aconselho vocês a comprarem um mouse aí, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Ó, tô descendo um pouquinho mais essas incisais para reduzir essa aparência aqui de sorriso invertido. Olha lá, melhorou, já melhorou, já melhorou. Tá melhor. Mais canino um pouco mais para dentro aqui. Tá um pouco para fora. Tá. Legal. Beleza. Aí, olha só, o que eu posso fazer? Ajustes ainda mais finos. Eu posso... Tem gente que adora, né? Cor de dente branco que nem azulejo. Eu, particularmente, acho horrível. Mas eu poderia simular aqui um super branco. Se eu vier aqui, olha, eu posso colocar, olha só como vai ficar branco. Super branco. Eu gosto de trabalhar aqui na metade, que é uma cor mais natural. Olha só como fica natural. Eu posso trabalhar com uma cor mais escura. Ó, já escureceu. Eu posso ser radical, posso deixar muito escuro. É claro que nenhum paciente vai querer isso, talvez, né? Então, normalmente eu deixo aqui na metade, porque aí combina, né? Acho que fica
mais natural, né? Olha só como está natural esse projeto que a gente fez. Eu consigo vir aqui com a minha barrinha e diminuir um pouco, ó, inicial. Olha só a predominância agora que a gente deu, a dominância que a gente deu aqui para esses centrais. Olha como a gente já corrigiu a curva do sorriso. Olha que simulação minimalista. Olha só, galera. Só aumentei aqui as incisais. Pouca coisa, mas olha só a diferença que faz para o sorriso, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha lá. Finalizamos o caso, tá? Eu posso baixar esses dentes agora, fazer o download desses dentes, dessas anatomias que eu utilizei para o projeto em 2D, baixar esses dentes em 3D e depois fazer um novo planejamento em 3D, utilizando as mesmas anatomias, e aí provar o mockup em boca, né, uma simulação de sorriso, utilizando a mesma anatomia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu posso, fazendo uma simulação aqui que eu fiz com vocês em 10 minutos, eu posso garantir para o meu paciente que o que ele está vendo aqui no computador vai ser entregue na boca dele. Eu consigo garantir isso porque eu consigo fazer justamente o download desses dentes e testar isso em boca, tá? Seguir exatamente a mesma anatomia. Não vou depender da habilidade do técnico em criar um dente bonito, porque eu já vou favorecer ele, dando as anatomias para ele poder utilizar. Isso tudo ajuda muito na previsibilidade, na aceitação, na venda do caso. E olha só, né? Fica bem bonito. Eu vou mostrar agora. Bom, se eu vier aqui, ó, e fechar, eu vou vir aqui e vou fechar. Eu clico aqui em fechar. Bom, se eu viesse aqui, só vou simular para vocês. Se eu viesse aqui, eu poderia então descarregar. Se eu clico aqui, então eu faço o download desses dentes, tá? Eu venho aqui, eu não vou fazer esses downloads. Vamos supor que, olha lá, o paciente, eu mostrei para o meu paciente e ele não gostou, ele queria alterar alguma coisa. Não tem problema, eu posso voltar aqui no planejamento, design, posso criar um outro planejamento para ele, ou se eu clicar aqui no lápis, eu posso entrar de novo no planejamento e alterar alguma anatomia que ele não quis, ou acrescentar os dentes posteriores para ele ver uma simulação desses dentes posteriores também. Isso daqui os pacientes adoram, olha só. Então, eu mostro isso para eles, olha, no computador, e ó, eles adoram, né? Param aqui, ó, olha só o quanto que foi aumentado dos dentes, ó, dá para a gente ver, ó, a simulação. Olha como fica bem natural. Por que que tá bem natural? Fotografia bem realizada também, isso faz total diferença. Legal, eu vou voltar agora para a apresentação. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui o Smile Cloud que a gente fez para ele no curso. E a gente fez esse caso do dia para a noite. Então, o paciente ele veio nessa situação inicial aqui e a gente fez todos os preparos e a entrega dessas porcelanas, dessas cerâmicas de um dia para o outro. E eu vou mostrar para vocês como isso foi possível, né? Como isso foi previsível, justamente por conta aqui do desenho, olha só. Esse foi o desenho que a gente fez para ele, olha. Ele gostou dessas anatomias. Essas anatomias, diga-se de passagem, são anatomias bem próximas das que eu utilizei agora com vocês, com exceção dos caninos. Os caninos estão diferentes. Olha só o antes e depois da simulação que a gente fez para ele no curso. Né? Olha só o aumento incisal que foi proposto, né? Que foi realizado. Gravem agora, gravem essa imagem aqui, ó. Pessoal, gravem essa imagem, gravem essas anatomias aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que que a gente fez. Então, beleza, a gente fez esse estudo inicial, a gente fez o download desses dentes e a gente agora vai para a parte do mockup. O que que é o mockup? O mockup é o ensaio restaurador com resina. Antes da gente ir para o preparo dentário, antes de a gente confeccionar as porcelanas, a gente faz um mockup, que é um ensaio restaurador. E olha só a foto que eu tenho aqui do mockup. Tá? Mockup realizado. Olha só a foto em boca aproximada. Olha só as anatomias, tá? As anatomias idênticas ao Smile Cloud. Isso é resina, tá? Isso aí é um ensaio restaurador, ele não é definitivo.
A gente só testou na hora para ver se é isso mesmo, se o paciente se vendo, como que fica as guias, como que fica a questão da comunicação dele, se ele tem alguma dificuldade para falar, se está ok o tamanho, se ele gosta. Então, o paciente aprovou, aí sim a gente vai para a etapa dos preparos e para a etapa da finalização. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou a cimentação no dia do curso. Isso aqui é no mesmo dia, o paciente todo anestesiado ainda. Esse é o resultado, olha só, que a gente fez, tá? A gente entregou para o paciente. Essas papilas aqui depois, elas fecharam, eu tenho aqui essas imagens, então olha só as porcelanas. Isso aqui já é o definitivo, tá? Que a gente fez para ele. Olha a naturalidade dessas porcelanas, olha a textura, né? Olha, isso daí é a anatomia que a gente escolheu para ele previamente aqui no Smile Cloud. Então, tudo isso foi atingido já de forma inicial, tá? A gente só replicou depois nos outros passos. Então, aí que está o pulo do gato, aí que está a previsibilidade, né? Olha aqui as porcelanas, coisa mais linda, olha isso. Dental Studio Z, foi o laboratório que trabalhou com a gente aí em parceria no curso. Aqui justamente são as peças adaptadas no modelo, né, impresso dos preparos, para a gente conferir aí a adaptação das peças. Olha isso, que coisa mais linda, né? As anatomias, as texturas, os pigmentos, né? Todas as cerâmicas foram maquiadas, né? E aqui, olha só, deixa eu ver se eu tenho as fotos finais. Tenho. Vou mostrar para vocês agora, olha só, as fotos finais dele. Olha lá. Isso aqui é uma semana depois, olha só a papila como já fechou o espaço. Uma semana depois do curso, a gente chamou o paciente, a gente fez novas fotos. Olha só a naturalidade, olha como some isso aqui, justamente as guias, canino, olha lá. Essas papilas depois elas foram fechadas, tá, pessoal? Isso aqui desce, isso aqui fecha. Restaurações, né? Parte vestibular, com apoio aqui na incisal. Olha isso, que coisa mais linda. E a naturalidade no sorriso, né? Parece dente natural. Olha lá. Eu trouxe esse caso, né? Esse caso é legal porque a gente tem aí um começo, meio e fim. Então, vocês podem... Hoje vocês conseguiram aí ver justamente toda essa transição, né? Da etapa inicial, como a gente faz o planejamento, como a gente apresenta. E aí os passos seguintes, né? Do mockup, dos preparos e aí da etapa da cimentação dessas porcelanas, mas tudo guiado pelo planejamento inicial, tudo guiado pelo desenho do sorriso inicial, pelo download dos dentes. Então a gente matou o caso, garantiu o caso já no processo inicial de estudo e planejamento. É isso que a gente faz para 100% dos casos. A gente, né, tem obtido bastante sucesso, bastante previsibilidade nos tratamentos. O desenho de sorriso ele pode ser utilizado em diversas etapas do tratamento, na etapa inicial para vender um tratamento restaurador ou ortodôntico, para uma etapa também inicial para comunicação com o técnico que vai realizar um setup ortodôntico, por exemplo, ou de forma inicial também para seguir com enceramento diagnóstico, para fazer um tratamento estético, ou após a ortodontia, né, para a gente poder fazer depois a finalização do caso. Então, a gente pode utilizar em diversas etapas do tratamento para fortalecer a comunicação, a venda e, como eu disse para vocês, né, a gente está fazendo isso pela Team One. Então, para quem quiser, fiquem, fiquem à vontade aí, testem, vejam o que vocês acham, vejam o que vocês sentem aí de diferença na rotina de vocês. Mas assim, é imprescindível que as fotos estejam boas, que vocês caprichem nas fotos, porque para a gente fazer um bom projeto, a gente precisa de uma boa fotografia. Isso não tem, não tem como a gente negligenciar, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar aí, que vocês gostariam de falar?
Agora é o momento aí das perguntas. Se vocês quiserem fazer, se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento. Eu vou esperar um pouquinho e se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar o webinar, tá? Tudo certo aí, Cá? Sim, doutor Serra, tudo certo. Então tá No bom. momento, não temos nenhuma Nenhuma pergunta no dúvida. nosso chat. Tá bom, então. Bom, então tá bom, mas tudo bem também se vocês depois tiverem alguma dúvida, o webinar ele vai ficar gravado e também vocês têm aí, né, os nossos contatos, Camila depois pode disponibilizar e a Sim, gente pode se falar em outro momento. Cá, então vamos encerrar, vou agradecer aí a presença de todos pelo tempo, pela disposição, agradeço demais vocês, pessoal. Uma boa noite para todo mundo, uma muito boa noite a obrigado. todos. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutores. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.